da TV Araxá Educa. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Nesse momento eu falo agora com a EJA, nível 1. E na aula de hoje nós veremos aí as regras gerais sobre a concordância verbal. Mas antes, vamos revisar aqui, nós já vimos aí o conteúdo de concordância, concordância nominal, concordância verbal e agora estamos vendo as regras gerais. E vamos rever então as regras gerais da concordância nominal. Gerais não, as principais. Ó, quando eu tenho aqui concordância entre o substantivo e um adjetivo, vejam bem, ó, que bonita cachoeira e rio. Olha só, o meu adjetivo antecedendo os substantivos. Dessa forma, ele vai concordar com o que está mais próximo. A cachoeira está mais próximo, então o nosso adjetivo estará no feminino. Agora, quando o meu adjetivo vem depois dos substantivos, vejam bem, que rio e cachoeira bonitos, mas também poderia concordar com o mais próximo, que é a cachoeira. E nesse caso, está concordando com os dois substantivos. Vimos também aí a concordância entre números ordinais, entre as regras aí, as principais regras, quando eu tenho números ordinais. Como é que fica? A segunda e a terceira casa. Agora, como eu estou falando de duas, a segunda e a terceira, o meu substantivo poderá também estar no plural. Agora, quando eu falo só de uma, o substantivo estará no singular mesmo. E vimos também as regras para a concordância nominal com os termos é proibido, é bom, é necessário. Vejam bem, ó, é proibido entrada. Quando eu não tenho um fator determinante, ó, o proibido não flexionará, ele ficará no masculino, mesmo que eu tenha aqui um termo no feminino. Agora, quando eu tenho aí o termo determinante, que é o nosso artigo definido, aí sim é proibida a entrada. Aí sim concordará com o termo feminino. Mesma coisa de é bom. Ó, limonada é bom para a saúde, mas quando eu estou determinando a limonada, aquela limonada, aí sim, a limonada é boa. Olha aqui o meu artigo determinando a limonada. E paciência? Paciência é necessário. O termo é necessário não varia, a não ser que eu tenha aí também o artigo determinando. A paciência é necessária, certo? Vimos também aí sobre a concordância, a regra geral da concordância verbal. É quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Vejam bem, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Mas no caso aqui, como eu estou falando de um nome próprio, um nome de um país, ele também poderá estar no singular, no caso, o verbo, os Estados Unidos é a maior potência. Mas quando o meu substantivo realmente é flexionado para o plural, o verbo deverá estar no plural. As meninas brincaram bastante hoje. Viram? Então, brincaram, o meu verbo em terceira pessoa, no plural, está concordando aqui com o meu sujeito, as meninas, que também está no plural. Então, nós vemos aí que a regra geral da concordância verbal é o verbo concordar com o núcleo do sujeito.
em número e pessoa, ou seja, singular ou plural, primeira, segunda ou terceira pessoa, certo? Olha só, nós vamos ao cinema. Quem vamos ao cinema? Nós. Nós, então, primeira pessoa do plural. O verbo também deverá estar na primeira pessoa do plural, não é? Nós vai, né? Então, nós veremos alguns casos especiais aí das regras de concordância verbal. Nós teremos quando o sujeito é um coletivo, quando temos um sujeito que é um pronome de tratamento, quando utilizamos também sujeito e pronome relativo que, e também o sujeito com pronome relativo quem. Teremos também em casos de a maioria, a maior parte ou grande parte, regras gerais para a concordância verbal e também mais de um, menos de dois, cerca de. Esses termos também temos aí as regras, as principais regras da concordância verbal. Vamos ver? Olha só, regras com o sujeito que é um coletivo. Veja bem, o substantivo coletivo é aquele que é um grupo de pessoas. Vamos ver, o verbo fica no singular. Olha o exemplo. A multidão gritou pelo rádio. Por mais que esse coletivo esteja indicando muitas pessoas, o verbo fica no singular. Mas olha bem, se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Olha como eu especifico. Ó, a multidão de fãs gritou. Ou seja, eu já especifiquei que é uma multidão de quê? De fãs. Nesse caso, ele pode estar no singular ou então no plural. A multidão de fãs gritaram. Viu só? Especificando que é de fãs, eu posso colocar o verbo no plural ou então deixar no singular, certo? Continuando, e quando o sujeito é um pronome de tratamento? Às vezes você queira aí mandar uma carta para o senhor presidente, vejam bem, a gente precisa usar um pronome de tratamento. Olha só, quando a gente usa um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na terceira pessoa, certo? Do singular ou do plural. Olha só, Vossa Alteza pediu silêncio. Viu que o verbo ficou em terceira pessoa? Ó, eu pedi, tu pediste, ele pediu. Vossa Alteza pediu silêncio. Agora, quando o meu pronome de tratamento, quando eu utilizo aí no plural, aí sim o verbo também em terceira pessoa pode concordar. E para o plural, Vossas Altezas pediram silêncio. E quando é o caso que nós temos aqui o sujeito e o pronome relativo que, olha só, o verbo concorda com o antecedente do pronome, do que, nesse caso. Vamos ver exemplos? Olha só, fui eu que derramei. Ó, eu derramei. Olha aqui o meu pronome relativo. Fui eu que derramei o café. Agora, ó, fomos nós, derramamos, fomos nós que derramamos o café, certo? E agora, quando eu tenho o pronome relativo quem? Vamos ver como fica? Ó, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Vejam bem, fui eu quem derramei o café. Nesse caso, o verbo está concordando com o antecedente eu, mas ele também pode ficar em terceira pessoa. Ó, fui eu quem derramou o café,
certo? Bem tranquilo até aqui, não é? Agora, vamos para as regras aí da concordância verbal em casos de termos que utilizamos a maioria, a maior parte ou então grande parte. Vamos ver como fica? Olha só, nesses casos o verbo fica no singular ou então ele pode ser flexionado para o plural. Vamos ver exemplos? Olha só, a maioria dos alunos foi à excursão. Nesse caso, o nosso verbo foi está concordando com o termo a maioria. Mas eu também posso flexionar o verbo para o plural, né? Para concordar aqui com o termo os alunos. A maioria dos alunos foram à excursão, certo? Agora, quando temos aqui outros termos, por exemplo, mais de um, menos de dois, cerca de, nesse caso, a regra é que o verbo concorda com o numeral. Ou seja, se eu tenho um, o verbo ficará no singular. Mais de um, o verbo ficará no plural. Vamos ver exemplos? Olha só, mais de um aluno não compareceu à aula. Olha só, compareceu está concordando com o numeral. Muito bem. Olha, mais de 5 alunos não compareceram à aula. Dessa vez o verbo compareceram está concordando com o numeral 5. Belezinha, não é mesmo? Então, para revisar o conteúdo que vimos hoje na aula sobre as regras, as principais regras de concordância verbal. Vamos ver novamente aqui rapidinho, ó. E quando um sujeito é um coletivo, um substantivo coletivo, como é que o verbo fica? Olha o exemplo. A multidão de fãs gritou. Ou então, a multidão de fãs gritaram. Agora, quando eu não especifico, colocando aqui a multidão de quê? O verbo ficará no singular, certo? E quando nós temos o sujeito e o pronome relativo que, como é que flexiona ou não flexiona o meu verbo? Vamos rever? Olha só, fui eu que derramei o café, ou seja, o verbo está concordando aqui com o antecedente do pronome relativo que, certo? Eu derramei. Tranquilo? Agora, se o antecedente estiver no plural, ele vai concordar. Fomos nós que derramamos. Nós derramamos. Fomos nós que derramamos o café. E quando o sujeito vem aí com o pronome relativo quem, como é que fica? Vamos ver? Ó, fui eu quem derramei o café. Ou seja, o verbo pode concordar tanto com o termo antecedente do pronome relativo quem, ou então ele pode estar na terceira pessoa. Olha só, fui eu quem derramei o café, concordando com o termo antecedente, ou fui eu quem derramou o café. Nesse caso, o verbo fica aí em terceira pessoa. Então, nós temos aí essas duas opções, certo? Muito tranquilo, não é mesmo? Eu desejo bons estudos para todos vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!